Bem, pessoal, voltamos aqui para que possamos iniciar essa segunda parte com o título 2 do Estatuto da Polícia Militar, Lei 6.513 de 1995, das obrigações das obrigações e dos deveres dos policiais militares. Vamos lá dar uma olhada no que nos aguarda, né? Vamos lá. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Vamos lá, o capítulo 1, das obrigações policiais militares. Nós temos aí a seção 1 do valor policial militar, com o artigo 39. Tá? São manifestações essenciais do valor policial militar. O sentimento de servir à comunidade, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever e pelo integral devotamento à preservação da ordem pública, mesmo com o risco da própria vida. O civismo e o culto às tradições históricas, a fé na elevada missão da Polícia Militar, o espírito de corpo, o orgulho do militar pela organização militar onde serve, o amor à profissão e o entusiasmo que exercita, e o aprimoramento técnico profissional. Seção 2. Das obrigações e da ética policial militar. Vamos lá, artigo 40, 41 e 42. Vamos lá. Será que eu fiz tudo certo? Eu dei uma. Vamos lá. Vamos ver se está tudo certo. O sentimento e a dever e a dignidade policial militar e o decoro da classe impõe-se a cada integrante da Polícia Militar conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética policial militar: amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal, exercer autoridade, eficiência e probidade às funções que lhe couberem em decorrência do cargo, respeitar a dignidade da pessoa humana, cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, instruções e as ordens das autoridades competentes, ser justo e imparcial no julgamento de atos e na apreciação do mérito dos subordinados, zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual, físico e também pelos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum, praticar a camaradagem, desenvolver permanentemente o espírito de cooperação, ser discreto em suas atitudes, maneiras, em sua linguagem escrita e falada, abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de maneira sigilosa assuntos relativos à segurança nacional. Vou subir mais um pouquinho. Acatar, acatar as autoridades civis, cumprir seus deveres de cidadão, proceder de maneira ilibada na vida particular e pública, observar as normas de boa educação, garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar, conduzir-se mesmo fora do serviço e ou na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro policial militar, abster-se de fazer uso do posto de graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros, abster-se o policial militar na inatividade do uso das designações hierárquicas quando em atividade político-partidária, em atividades comerciais, em atividades industriais, discutir ou provocar discussões pela imprensa ou a respeito de assuntos políticos ou policiais militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado, no exercício das funções de natureza policial militar, mesmo oficiais, zelar pelo bom nome da Polícia Militar e de cada um dos seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer os preceitos da ética policial militar. Então, senhores, isso aqui são algumas das condições, dos preceitos éticos da Polícia Militar, do policial militar. Artigo 41. O policial militar, vamos diminuir mais um pouquinho aqui,
e não está cabendo. Agora coube. O policial militar da ativa, ressalvado o dispositivo disposto no parágrafo 2º deste artigo, é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de atividade, ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista, cotista, em sociedade anônima ou por cota de responsabilidade limitada. Os policiais militares na reserva remunerada, quando convocados, ficam proibidos de tratar nas organizações policiais militares e nas repartições públicas civis dos interesses de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Os policiais militares da ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrinja o dispositivo no presente artigo. No intuito de desenvolver a prática profissional dos integrantes do quadro de saúde, é-lhes permitido o exercício da atividade técnico-profissional no meio civil, desde que a prática não prejudique o serviço. Tá certo? O comandante-geral da Polícia Militar poderá determinar os policiais militares da ativa que, no interesse de salvaguarda da dignidade dos mesmos, informem sobre a origem e natureza de seus bens, sempre que houver razões que recomendem tal medida. Tá certo? Esse aqui é a seção 2. Agora vamos para o capítulo 2, né? Vamos ver o que nos aguarda aqui. Vamos lá. Artigo 43. É dever policiais militares, os deveres policiais militares emanam de vínculos racionais e morais que ligam o policial militar à comunidade estadual e à sua segurança e compreendem essencialmente a dedicação integral ao serviço policial militar e a fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida. Olha aqui, pessoal, a dedicação integral, tá certo? O culto aos símbolos nacionais, a probidade e lealdade em todas as circunstâncias, a disciplina e o respeito à hierarquia, o rigoroso cumprimento das obrigações e ordens e a obrigação de estar subordinado dignamente e com urbanidade. Vamos aqui. Artigo 44. Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, prestará compromisso de honra, no qual firmará sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais militares. Isso aqui já está na seção 1, né? Na seção 1 do capítulo 2, do compromisso policial militar. Tá? O compromisso decretado nesse artigo anterior terá caráter solene e será prestado na presença da tropa, tão logo o militar tenha adquirido o grau de conhecimento compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante da Polícia Militar, proferindo os seguintes dizeres. Isso aqui, pessoal, é quando o policial é formado, o oficial, o policial é formado. Na formatura, ele, como compromisso de servir à sociedade, ele faz os seguintes dizeres na formatura de conclusão do seu curso. Ao ingressar na Polícia Militar do Maranhão, prometo regular minha conduta, preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me integralmente ao serviço policial militar, à preservação da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com risco da própria vida. Isso é o policial militar, né? O compromisso do aspirante oficial será prestado de acordo com o estabelecimento de ensino e obedecerá aos seguintes dizeres. Ao ser declarado aspirante oficial da Polícia Militar do Maranhão, assumo o compromisso de cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me integralmente ao serviço policial militar, à preservação da ordem pública, à segurança da comunidade, mesmo com risco da própria vida. Ao ser promovido ao primeiro posto, o PM prestará o compromisso em solenidade especialmente programada de acordo com os seguintes dizeres. Perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial da Polícia Militar e dedicar-me integralmente ao serviço. Neste caso, pessoal, eu disse para vocês que o aspirante ele é declarado quando ele sai da academia depois de cadete. Quando ele vai a segundo tenente, é o primeiro posto,
né, como oficial. Então ele tem obrigatoriamente que no primeiro posto ele tem que fazer ele tem que proferir os seguintes dizeres, né? Vamos diminuir aqui. Vamos agora do comando e da subordinação. O comando, deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se vocês estão olhando direitinho. Vamos lá. O comando é a soma de autoridades, deveres e responsabilidades de que o militar é investido legalmente quando conduz homens e dirige uma organização policial militar. O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, em cujo exercício policial militar se define e se caracteriza como chefe. Parágrafo único. Aplica-se a direção e a chefia da organização policial militar no que couber o estabelecido para o comando. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do militar e decorre exclusivamente da estrutura hierárquica da polícia militar. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando, chefia e direção das organizações policiais militares. Os subtenentes e sargentos auxiliam e complementam as atividades oficiais, quer no adestramento e no emprego dos meios, quer na instrução e na administração ou na execução de atividades de polícia ostensiva. Vamos aumentar aqui mais um pouquinho, pessoal. Os cabos e soldados são essencialmente elementos de execução e deverão pautar-se pelo conhecimento das normas necessárias à execução dos serviços e das missões que lhe forem atribuídas. Às praças especiais cabe o rigor observância das prescrições dos regulamentos que lhes sejam pertinentes, exigindo-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Praças especiais, quem são, pessoal? São, nesse caso aqui, é atinente mais ao cadete, ao aluno oficial. Cabe ao policial militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Esse daqui é do comando do seção 2 do comando e da subordinação, né? Vamos lá no capítulo 3, das obrigações, dos deveres, da violação dos deveres e das obrigações. 55. A violação dos deveres e das obrigações policiais militares constituirá crime ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou regulamento específico. Então, pessoal, nesse caso aqui, dependendo do tipo de violação que foi feita pelo policial militar, ou vai constituir crime, que está tipificado no Código Penal Militar, ou será transgressão disciplinar, que está tipificado entre aquelas do regulamento disciplinar do Exército. Então, isso aqui é que ele está querendo dizer. A violação dos preceitos de ética policial militar é tão grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem cometer. No concurso de crime de transgressão disciplinar será aplicado somente a pena relativa ao crime. Então, o que ele quer dizer? O policial, ele praticou um determinado ato que pode ser enquadrado como crime de transgressão disciplinar. Ele não pode, no concurso, na concorrência, na ocorrência dos dois, somente será aplicado a pena relativa ao crime da transgressão. A transgressão não será levada em consideração nesse caso. A inobservância dos deveres específicos nas leis e regulamentos ou falta da exação no cumprimento dos mesmos acarreta para a Polícia Militar responsabilidade funcional, disciplinar ou penal, consoante a legislação específica. A parágrafo único. A apuração da responsabilidade funcional, disciplinar ou penal poderá concluir pela incompatibilidade do policial militar com o cargo ou pela capacidade para o exercício da função policial militar, a ele inerente, caso em que será afastado do cargo ou função. Nós podemos verificar aqui que o policial militar, quando praticar um ato contrário à legislação, ele vai ser responsabilizado funcional, disciplinar ou penalmente. Não vai ser. Então, é a independência das esferas, né? Disciplinar, penal, administrativa. Entendeu? Então, ele vai ser responsabilizado
por essas três esferas, não apenas por uma. O policial militar que, por sua atuação, se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no desempenho das funções policiais militares aí inerentes, será afastado do cargo ou da função. São competentes para determinar de imediato afastamento do cargo ou impedimento do exercício da função o governador do estado, o gerente de Estado de Segurança Pública, que no caso hoje é o secretário de Segurança, e o comandante-geral da Polícia Militar. O policial militar afastado do cargo ficará privado do exercício de qualquer função policial militar até a solução final do processo ou das providências legais que couberem o caso. O policial militar será transferido por conveniência de disciplina quando da solução ou homologação da sindicância, inquérito policial, conselho de justificação, conselho de disciplina ou condenação judicial transitada em julgado. Né? Então, pessoal, quando o policial ele fizer algo, ele necessariamente ele passará por um processo ou procedimento disciplinar, que no caso é uma sindicância ou inquérito. Ou então, conselho de justificação, conselho de disciplina. Justificação se for oficial, conselho de disciplina se for praça. Ou então, após uma condenação transitada em julgado, onde não cabe mais recurso. Então, após isso, ele pode ser transferido para outro local, ou então ele pode ser exonerado, tá certo? Então, tudo isso mediante ampla defesa e contraditório do policial militar, tá certo? E tem aqui a questão da solução e homologação da sindicância. O que é solução? Após da sindicância o inquérito. Após toda a investigação da sindicância o inquérito, o encarregado ele dá uma solução, que ele fala qual a sua visão sobre aquela determinada situação que ele está avaliando, tá? E pede as providências ou não, se ele achar que aquilo dali não configura crime nem transgressão disciplinar. E daí leva-se essa solução para o comandante-geral da polícia e ele homologa, ou seja, ou ele aceita o que o encarregado deu como solução, ou ele aceita em parte, ou ele discorda totalmente, fazendo uma outra configuração e entendendo de forma diferente. Então, aí é que se processa a solução e homologação, tanto da sindicância quanto do inquérito. Da mesma coisa, da mesmo passo, é a questão do conselho de justificação e conselho de disciplina. Os encarregados fazem a sua visão sobre determinado fato e remete para o comandante. Entendeu? O comandante, ele toma as providências. No caso de condenação judicial, é aquela condenação que é feita pela justiça, né? Depois que não tem mais grau de recurso transitado em julgado. Vamos lá, dos crimes militares. Artigo 58. Enquanto o Estado do Maranhão não dispuser de tribunal militar, a Auditoria Militar Estadual é o órgão competente para processar e julgar os militares estaduais nos crimes definidos em leis como militares, tendo o Tribunal de Justiça do Estado como órgão de para julgar em segunda instância. Parágrafo único. Aplicam-se aos militares estaduais, no que couber, as disposições estabelecidas no Código Penal Militar, no Código de Processo Penal Militar, na Lei de Organização Judiciária Militar, na Lei de Organização Judiciária do Estado. Bem, nosso Estado, ele não tem condições de ter ainda o Tribunal Militar. O Tribunal Militar ele pode apenas ser formado com polícias acima de 20 mil homens. Né? Então aqui nós temos a Auditoria de Justiça Militar, tá certo? E temos como segundo grau, ou grau de recurso, as decisões da Auditoria de Justiça Militar Estadual, nós temos quem? O Tribunal de Justiça, tá certo? Que aí ele julga todos os fatos definidos como militares, tá certo? Ele julga em segunda instância. Então assim é que está configurado
a questão dos julgamentos militares. E aqui ele fala o óbvio, né? Aplica-se aos militares estaduais no que couber as disposições estabelecidas no Código Penal Militar, no Código de Penal Militar, no Código de Processo Penal Militar, na Lei de Organização Judiciária do Estado. Vou aumentar só mais um pouquinho para os senhores. Deixa eu ver se está tudo certinho para vocês não perderem nada. Olharem melhor. Eu acho que aí já está bacana. Bem, então aqui é que ele fala sobre a auditoria militar, o grau de recurso e quais são os diplomas legais que regem a questão quando o policial militar comete um crime militar. Das transgressões, artigo 59. Vamos ver se... Vamos lá. O regulamento disciplinar da Polícia Militar classificará as transgressões disciplinares e estabelecerá as normas relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares, a classificação do comportamento dos policiais militares e a interposição de recursos contra penas disciplinares. Parágrafo 1º. As penas disciplinares de detenção ou prisão não podem ultrapassar 30 dias. Ao cadete PM aplicam-se também as disposições disciplinares previstas no estabelecimento de ensino a que estiver matriculado. Os senhores já estão dando uma olhada aí, né, pessoal? Vou deixar mais um pouquinho para cá, vocês darem uma olhada. Tá para cá. Vamos lá no artigo, seção 3, dos conselhos de justificação e disciplina. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão olhando legal. Acho que sim. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como policial militar da ativa é submetido ao conselho de justificação, na forma prevista na legislação específica e peculiar. O oficial, ao ser submetido a conselho de justificação, será automaticamente afastado do exercício das suas funções, conforme estabelecido na lei específica e peculiar. Compete ao Tribunal de Justiça do Estado julgar o processo oriundo do conselho de justificação na forma da lei peculiar. O conselho de justificação também poderá ser aplicado aos oficiais da reserva ou reformados. Aqui, ó, isso aqui é importante vocês. O conselho de justificação não é voltado especificamente aos oficiais da ativa. Ele também é para os oficiais da ativa, mas ele pode ser aplicado aos oficiais da reserva ou aos reformados. O aspirante oficial PM, bem como as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecer com policiais militares da ativa, serão submetidos a conselho de disciplina, na forma da legislação específica e peculiar. Outro detalhe, como aspirante oficial, ele é o que, pessoal? Ele é praça especial. Então, como ele é praça especial, ele não pode ser submetido a conselho de justificação. Ele vai ser submetido a conselho de disciplina. O aspirante oficial e as praças com estabilidade assegurada, ao serem submetidas a conselho de disciplina, serão afastadas da atividade que estiverem exercendo. Aqui nós estamos falando com praças com estabilidade. Estabilidade, tá bom? Praças sem estabilidade já é outro regramento. Compete ao Conselho Superior de Polícia julgar, em última instância, os processos oriundos dos conselhos de disciplina convocados no âmbito da sua corporação. Os conselhos de disciplina também poderão ser aplicados às praças da reserva remunerada e reformados. Mesma coisa que foi dito para os oficiais. O conselho de disciplina ele é voltado para as praças da reserva remunerada e as praças reformados, tá certo? Pessoal, aqui nós demos uma geral no título 2, tá bom? Nós vamos gravar em outro vídeo o título 3, que é dos direitos e prerrogativas dos policiais militares. Aguardem, pessoal. Voltamos no outro vídeo com o título 3 do Estatuto da Polícia Militar do Maranhão, a Lei 6.503/95. Valeu!